curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Defendendo o Indefensável. Walter Block. Trabalho. O empregador porco capitalista. Não fosse pelo salário mínimo estabelecido em lei e outras leis progressistas, os empregadores, esses porco capitalistas exploradores, baixariam os salários ao nível que bem entendessem. Na melhor das hipóteses, regrediríamos aos tempos do trabalho forçado. Na pior, aos dias da Revolução Industrial e, antes dela, quando a humanidade travava uma constante batalha contra a fome, geralmente perdida. E por aí segue a sabedoria convencional sobre os méritos da legislação do salário mínimo. Procuraremos mostrar, porém, que essa sabedoria convencional está errada, tragicamente errada. Ela supõe um vilão onde não o há. O que a lei realmente faz, e quais são suas consequências. A lei do salário mínimo é, pelo que se pode ver, não uma lei pelo emprego, mas uma lei pelo desemprego. Ela não obriga um empregador a empregar um empregado em nível de salário mínimo ou a qualquer outro nível. Compele o empregador a não empregar o empregado em certos níveis de salário, ou seja, aqueles abaixo do nível mínimo estabelecido em lei. Ela coage o trabalhador, não importando quão ansioso este possa estar para aceitar um trabalho por um nível de salário abaixo do mínimo, a não aceitar o emprego. Obriga o trabalhador que se depara com uma opção entre um emprego de baixo salário e o desemprego, a escolher este último. E tampouco a lei empurra para cima os salários. Ela apenas poda aos empregos que não satisfazem o padrão. Como seriam determinados os salários, se não houvesse uma legislação referente ao salário mínimo? Se o mercado de trabalho consiste de muitos fornecedores de trabalho, empregados, e muitos que demandam trabalho, empregadores, então a tendência é de que o nível salarial seja estabelecido de acordo com o que os economistas chamam de produtividade marginal do trabalho. A produtividade marginal do trabalho é a quantia extra de receitas que o empregador tem empregando um dado trabalhador. Em outras palavras, se, adicionando um dado trabalhador à folha de pagamento, as receitas totais do empregador aumentam em $60 semanais, então a produtividade marginal desse trabalhador é de $60 por semana. O nível do salário pago ao trabalhador tende a equivaler à sua produtividade marginal. Em vista disso, por que, então, o empregador iria preferir pagar praticamente nada ao trabalhador, não importando sua produtividade? A resposta é a concorrência entre os empregadores. Por exemplo, admitamos que a produtividade marginal do trabalhador equivale a $1 por hora. Se ele é contratado por 5 centavos de dólar a hora, o empregador tem um lucro de 95 centavos por hora. Outros empregadores fazem ofertas a esse trabalhador, mesmo que lhe paguem 6, 7, 10 centavos de dólar a hora. O lucro que tem vale a pena. As ofertas vão até um nível de salários de 10 centavos a hora, pois, quando o salário pago equivale à produtividade marginal do trabalhador, cessa o incentivo para se fazerem ofertas. Mas suponhamos que os empregadores acordem mutuamente não contratar trabalhadores por mais de 5 centavos de dólar a hora. Isso acontecia na Idade Média, quando cartéis de empregadores se reuniam, com a ajuda do Estado, para fazer com que fossem aprovadas leis que proibiam níveis salariais acima de um determinado teto. Acordos do tipo só podem ser bem-sucedidos com a ajuda do Estado, e há boas razões para que assim seja. Na situação de não cartel, o empregador contrata um certo número de trabalhadores, o número que acredita que vai lhe render o lucro máximo. Se o empregador contrata apenas 10 trabalhadores, é porque ele acha que a produtividade do 10º será maior do que o salário que precisa pagar, e que a produtividade de um 11º seria menor do que essa importância. Se, então, uma cartel consegue baixar o salário dos trabalhadores com produtividade marginal de $1 para 5 centavos de dólar a hora, todos os empregadores querem contratar mais trabalhadores. Isso é conhecido por lei da demanda pelo mais baixo. Quanto mais baixo é o preço, maior quantidade os compradores querem comprar. O trabalhador cuja produtividade era, aos olhos do empregador, pouco menos de $1 e que, portanto, não valia a pena contratar por esse valor,
é bastante procurado por um salário de 5 centavos de dólar a hora. Isso leva à primeira brecha no cartel. Cada empregador parte do cartel tem um grande incentivo financeiro para descumprir o acordo. Cada um deles tenta tirar trabalhadores dos outros. A única forma de fazer isso é oferecendo salários mais altos. O quanto mais altos, qualquer valor, até chegar a $1, como vimos antes. E pela mesma razão, a segunda brecha é que os que não são membros do acordo de cartel vão querer contratar esses trabalhadores por 5 centavos de dólar a hora, mesmo admitindo que os membros do cartel não descumpram o acordo. Isso também tenderá a elevar o salário, de 5 centavos para $1 a hora. Outros, como candidatos a empregadores em áreas geográficas não abrangidas pelo cartel, artesãos autônomos que antes não podiam pagar empregados, e empregadores que antes contratavam apenas trabalhadores em regime de meio turno, contribuirão, todos, para uma tendência de alta no nível salarial. Mesmo que os próprios trabalhadores não tivessem conhecimento dos níveis de salários pagos em outros lugares ou estivessem localizados em áreas isoladas onde não houvesse alternativas de emprego, essas forças agiriam. Não é necessário que ambas as partes de um negócio tenham conhecimento de todas as condições relevantes. Havíamos dito que, a não ser que ambas as partes estejam igualmente bem informadas, resulta uma concorrência imperfeita, e que as leis da economia, por uma razão qualquer, não se aplicam à transação. Mas isso é um engano. Os trabalhadores em geral têm pouco conhecimento global do mercado de trabalho. Mas os empregadores, supostamente, são mais bem informados. E isso é o que basta. O trabalhador pode não estar bem informado sobre as oportunidades de emprego alternativas, mas sabe o bastante, na hora em que aceita o emprego que paga melhor. Tudo o que é preciso é que o empregador se apresente ao empregado que estiver ganhando menos do que sua produtividade marginal e lhe ofereça um salário mais alto. E é exatamente isso que acontece naturalmente. O interesse pessoal dos empregadores leva-os, como que por uma mão invisível, a descobrirem trabalhadores com salários baixos, oferecerem-lhes salários mais altos e carregarem com eles. O processo todo tende a elevar os salários para o nível da produtividade marginal. Isso se aplica, não só aos trabalhadores urbanos, mas também a trabalhadores em áreas isoladas, que ignoram as oportunidades de alternativas de emprego, e que, mesmo que tivessem conhecimento delas, não teriam o dinheiro suficiente para chegar até lá. É bem verdade que o diferencial entre o nível salarial e a produtividade do trabalhador não qualificado deve ser grande o bastante para compensar o empregador pelos custos de ir até o trabalhador, informá-lo da alternativa de emprego e pagar os custos de mandá-lo até ela. Mas quase sempre é este o caso. E os empregadores têm há muito percebido isso. Os mexicanos que entram ilegalmente no país são um caso a destacar. Poucos grupos possuem menos conhecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos e menos dinheiro para viajar até ao local dos empregos mais lucrativos do que eles. Empregadores do sul da Califórnia não só viajam centenas de milhas para encontrá-los, como também fornecem caminhões ou dinheiro da viagem para levá-los para o norte. Na verdade, empresários de bem mais longe, como de Wisconsin, viajam até o México em busca de mão de obra barata a trabalhadores que ganham menos do que sua produtividade marginal. Esse é o testemunho eloquente dos feitos de uma obscura lei econômica de que eles nunca ouviram falar. Há denúncias sobre as más condições de trabalho desses trabalhadores migrantes, mas essas denúncias partem, principalmente, ou de pessoas bem-intencionadas que desconhecem as verdades econômicas, ou daqueles que não simpatizam com a ideia de que esses trabalhadores desafortunados recebam o valor integral de seu trabalho. Os próprios trabalhadores mexicanos consideram o pacote de salário e condições de trabalho vantajoso, comparado às alternativas no México. Isso se nota em sua disposição, ano após ano, de virem para os Estados Unidos durante a época de colheita. Portanto, não é a lei do salário mínimo que se interpõe entre a civilização ocidental e um retorno à idade da pedra. Há forças de mercado e um comportamento maximizador de lucro, da parte dos empresários, que asseguram que os salários não caiam abaixo do nível de produtividade. E o nível de produtividade é, ele próprio,
determinado pela tecnologia, educação e quantidade de bens de capital numa sociedade, e não pela quantidade de leis socialmente progressistas promulgadas. A legislação do salário mínimo realmente não faz o que a pressão que lhe deu origem exige. O que ela faz? Quais são seus reais efeitos? Qual pode ser a reação de um trabalhador típico a um aumento por lei dos salários, de 1 para 2 dólares? Se ele já está empregado em tempo integral, pode querer trabalhar mais horas. Se trabalha em tempo não integral, é praticamente certo que vai querer trabalhar mais. O empregador típico, por outro lado, reage da maneira oposta. Quer demitir praticamente todos os trabalhadores a quem foi forçado a dar aumento. Caso contrário, já teria concedido aumentos, sem ser obrigado a isso. Mas ele tem de manter a produção, de forma que, talvez, não tenha condições de se ajustar imediatamente a essa situação. Mas com o passar do tempo, vai substituindo seus trabalhadores não especializados, que inesperadamente se tornaram dispendiosos, por trabalhadores em menor número, porém mais capacitados, e equipamentos mais sofisticados, de forma que sua produtividade total permaneça constante. Estudantes de cursos de introdução à economia aprendem que, quando é fixado um nível de preço acima do ponto de equilíbrio, o resultado é um excedente. No exemplo, quando é estabelecido um nível salarial acima de 1 dólar por hora, o resultado é um excedente de mão de obra, também chamado de desemprego. Por mais iconoclástico que possa soar, é verdade, portanto, que a lei do salário mínimo causa o desemprego. Com um nível mais elevado de salário, ela resulta em mais pessoas dispostas a não trabalharem e menos empregos disponíveis. A única questão que se pode debater é: qual o nível de desemprego gerado pela lei do salário mínimo? Isso depende do quão rapidamente os trabalhadores não qualificados são substituídos por trabalhadores especializados e máquinas de produção equivalentes àqueles. Em nossa história recente, por exemplo, quando o salário mínimo legal aumentou de 40 para 75 centavos de dólar por hora, os ascensoristas começaram a ser substituídos. Levou algum tempo, mas hoje em dia a maioria dos elevadores são automáticos. O mesmo aconteceu com os lavadores de pratos não qualificados. Eles foram, e ainda estão sendo, substituídos por máquinas de lavar pratos automáticas, operadas e consertadas por trabalhadores semi-especializados e especializados. O processo continua. À medida em que a lei do salário mínimo se aplica a segmentos cada vez maiores da população não qualificada, e seu nível se eleva, mais e mais pessoas não qualificadas ficam desempregadas. Por fim, é importante observar que uma lei de salário mínimo afeta somente os que ganham menos do que o salário mínimo. Uma lei exigindo que se pague a todos os trabalhadores pelo menos 2 dólares por hora não tem qualquer efeito sobre uma pessoa que ganha 10 dólares por hora. Mas, antes de admitirmos que a lei do salário mínimo resulta simplesmente em pagar-se mais aos que ganham pouco, consideremos o que aconteceria se entrasse em vigor uma lei fixando o salário mínimo em 100 dólares por hora. Quantos de nós teríamos uma produtividade grande o suficiente para que um empregador se dispusesse a pagar 100 dólares a hora por nossos serviços? Somente os que o empregador considerasse valerem esse valor manteriam seus empregos. Os restantes ficariam desempregados. O exemplo é extremo, é claro, mas o princípio que operaria, uma lei dessas fosse aprovada, é o mesmo que já opera hoje. Quando os salários são elevados em virtude de lei, os trabalhadores com baixa produtividade são demitidos. Quem são os prejudicados pela lei do salário mínimo? Os não qualificados, cujo nível de produtividade está abaixo do nível salarial fixado por lei. O índice de desemprego dos rapazes negros geralmente é subestimado em 50%, 3 vezes o nível de desemprego durante a recessão de 1933. E essa estimativa nem sequer começou a levar em conta o grande número dos que desistiram de procurar emprego face a esse índice de desemprego. A perda de renda que isso representa é só a ponta do iceberg. O mais importante é o treinamento em serviço que esses jovens poderiam estar recebendo, estivessem eles trabalhando por 1 dólar a hora, ou até menos, em vez de estarem desempregados por 2 dólares a hora. Estariam aprendendo coisas, técnicas,
que lhes permitiriam aumentar sua produtividade e nível salarial para mais de $2. No futuro, em vez disso, estão condenados às esquinas, à ociosidade, aprendendo somente aquilo que os fará ganhar em sentenças de prisão algum dia, num futuro próximo. Um dos piores obstáculos que um rapaz negro enfrenta é a busca de seu primeiro emprego. Todo empregador exige experiência anterior, mas, como o jovem negro pode consegui-la, se ninguém lhe dá emprego? Isso não se deve a alguma conspiração do empregador para denegrir os jovens dos grupos minoritários. Isso se deve à lei do salário mínimo. Se o empregador for forçado a pagar pela faixa de um trabalhador com experiência, há alguma dúvida de que ele vai preferir esse nível de mão de obra? Um paradoxo é que muitos rapazes negros valem mais do que o salário mínimo, mas estão desempregados devido a ele. A fim de ser contratado com um salário mínimo, por lei, de $2 a hora, não basta apenas valer isso. O empregador, que está sujeito a perder dinheiro, se faz más avaliações, e pode ir à falência, se as faz com muita frequência, tende a achar que você vale os $2 a hora. Com a lei do salário mínimo, o empregador não pode se dar ao luxo de arriscar. E, infelizmente, os rapazes negros, como classe, em geral são vistos como um risco. Diante de um empregador relutante, um herói de Horatio Alger poderia, num lance de coragem, oferecer-se para trabalhar por um salário simbólico ou até por salário nenhum, por um período de 2 semanas. Durante esse tempo, nosso herói provaria ao empregador que sua produtividade merecia um salário maior. O mais importante, ele estaria assumindo, juntamente com o empregador, parte do risco de contratar um trabalhador sem experiência. O empregador concordaria com esse acerto, porque estaria arriscando pouco. Mas o herói de Horatio Alger não tinha de lutar contra uma lei de salário mínimo que tornasse ilegal um acordo desses. Com isso, a lei assegura ao rapaz negro menos chances de provar seu valor de forma honesta. A lei do salário mínimo prejudica, não só o jovem negro, mas também o comerciante negro do gueto e o industrialista negro. Sem essa lei, eles teriam acesso, de uma forma que seus colegas brancos não poderiam ter, a uma força de trabalho barata, constituída pela mão de obra negra jovem. O trabalhador negro jovem seria mais acessível a ele, já que, em geral, mora no gueto e teria um acesso mais fácil ao local de trabalho. Sem dúvida teria menos ressentimento e uma relação de trabalho mais tranquila com o empresário negro, já que este é um dos fatores determinantes mais importantes de produtividade e empregos desse tipo. O empregador negro poderia pagar a seus trabalhadores mais do que ao branco, e ainda ter lucro. Se seus efeitos sobre os jovens trabalhadores negros já são um infortúnio, a lei do salário mínimo é uma tragédia ainda maior para o trabalhador deficiente, o aleijado, o cego, o surdo, o amputado, o paralítico e o deficiente mental. Essa lei efetivamente torna ilegal, para um empregador que pretende lucros, empregar um deficiente. Todas as esperanças de ao menos uma pequena renda de subsistência são barradas. A escolha que o deficiente tem é entre a ociosidade e os esquemas de fazer de conta que trabalha sustentados pelo governo, que consistem de atividades triviais e são tão desmoralizantes quanto a ociosidade. O fato de que esses esquemas sejam sustentados por um governo que torna impossível preferir a isso o emprego honesto, é uma ironia que poucos deficientes consideram engraçada. Recentemente, certas classes de deficientes, os portadores de deficiências leves, foram excluídas da lei do salário mínimo. Portanto, é do interesse dos empregadores contratarem os portadores de deficiências leves, e eles agora têm empregos. Mas, se concluiu que a lei do salário mínimo prejudica as chances de emprego dos portadores de deficiências leves, certamente deve-se concluir também que ela prejudica as chances dos demais, porque os que possuem deficiências severas não são excluídos. Se a lei do salário mínimo não protege o indivíduo que parece destinar-se a proteger, a que interesses ela serve? Porque essa lei foi promulgada. Dentre os proponentes mais veementes da lei do salário mínimo está o trabalho organizado, e isso deve nos fazer parar para pensar, pois os membros dos sindicatos, em média,
ganham muito mais do que os $2 a hora. Se eles já estão ganhando quase $10, como vimos, seu salário está dentro da lei e, portanto, não é afetado por ela. Qual é, então, a causa de seu empenho apaixonado em favor dessa lei? É difícil que a preocupação dele seja com o trabalhador oprimido, seus irmãos negros, porto-riquenhos, mexicano-americanos e americano-indianos, pois seu sindicato é tipicamente composto 99,44% por brancos, e ele resiste vigorosamente às tentativas dos membros de grupos minoritários de entrarem para seu sindicato. O que há, então, por trás do interesse da mão de obra organizada na legislação do salário mínimo? Quando a lei do salário mínimo força um aumento de salários da mão de obra não qualificada, a lei de demanda em curva descendente faz com que os empresários substituam a mão de obra não qualificada por uma qualificada. Da mesma forma, quando um sindicato de trabalhadores, composto principalmente por trabalhadores qualificados, obtém um aumento de salários, a lei de demanda em curva descendente faz com que os empregadores substituam trabalhadores qualificados por outros não qualificados. Em outras palavras, em virtude de serem substituíveis uns pelos outros, os trabalhadores qualificados e os não qualificados, na verdade, fazem concorrência uns aos outros. Bem pode ser que sejam de 10 a 20 trabalhadores não qualificados a fazerem concorrência e, portanto, serem substitutos por 2 ou 3 trabalhadores qualificados mais uma máquina mais sofisticada. Mas quanto à questão, em si, de serem substituíveis, não pode haver dúvida. Existe forma melhor de livrar-se da concorrência do que forçando-o a cobrar um preço fora de mercado. Existe forma melhor de um sindicato assegurar que o próximo aumento de salários não vá tentar os empregadores a contratarem fura-greves não sindicalizados e não qualificados, em especial membros de grupos minoritários. A tática é conseguir a aprovação de uma lei que torne o salário dos não qualificados tão alto que eles não possam ser contratados, não importando o quão exorbitantes sejam as exigências salariais do sindicato. Se os grupos minoritários pudessem conseguir que fosse aprovada uma lei estipulando um aumento de 10 vezes no valor atual dos salários de todos os trabalhadores sindicalizados, eles poderiam virtualmente destruir todos os sindicatos. O número de sindicalizados cairia vertiginosamente. Os empregadores demitiriam todos os sindicalizados e, se não pudessem ou simplesmente não o fizessem, iriam à falência. Será que os sindicatos defendem, propositadamente, uma lei tão prejudicial dessas? O que nos interessa aqui não são os motivos. São, isso sim, os atos e seus efeitos. Os efeitos da lei do salário mínimo são desastrosos. Ela afeta de forma adversa os pobres, os não qualificados e os membros de grupos minoritários, as mesmas pessoas que supostamente destina-se a ajudar. O fura-greve. Uma das opiniões mais universais é de que o fura-greve é uma figura desprezível. Ele se alia ao patrão de forma velada e inescrupulosa. Juntos, fura-greve e patrão conspiram para privar os trabalhadores sindicalizados de seus direitos e de empregos que são legitimamente seus. Os fura-greves são contratados para forçar os sindicalizados a aceitarem menores salários. Quando se descobre que os fura-greves também são usados para bater em trabalhadores sindicalizados e piquetes, o quadro está completo. O fura-greve é o maior inimigo do trabalhador. Esses são os fatos que são ensinados em muitos de nossos centros de ensino, contestáveis apenas sob o risco de nossa reputação de pessoas instruídas. Não obstante, esse disparate deve ser refutado. O primeiro ponto a ser colocado é que um emprego não é uma coisa que possa ser possuída por um trabalhador, ou por qualquer pessoa. Um emprego é a manifestação de uma troca entre um trabalhador e um empregador. O trabalhador troca seu trabalho pelo dinheiro do empregador, por um valor de troca mutuamente aceitável. Portanto, quando dizemos meu emprego, é apenas uma forma figurativa de falar. Embora estejamos habituados a usar expressões como meu emprego, meu freguês e meu alfaiate, não presumimos propriedade em qualquer desses casos. Tomemos, primeiro, o caso de meu freguês. Se a expressão fosse tomada literalmente,
denotaria que o comerciante tem um direito de propriedade sobre a condição de freguês das pessoas que habitualmente compram dele. Ele possuiria essa condição do freguês e, portanto, teria o direito de se opor a que seu freguês comprasse de outro comerciante. Essa é uma faca de dois gumes. Tomemos o caso de meu alfaiate. Se a expressão fosse tomada literalmente, teríamos de dizer que o alfaiate não poderia fechar a alfaiataria, mudar-se ou declarar falência, sem a permissão dos clientes. Ele é seu alfaiate. Em ambos os casos, naturalmente, está claro que não se quer, com o pronome possessivo, expressar posse literal. Evidentemente, nem o comprador nem o vendedor têm o direito de insistir em que uma relação de negócios seja permanente, a não ser, é claro, que ambas as partes tenham feito um contrato de longo prazo. Então e somente então o comerciante e o cliente, ou freguês, teriam o direito de se opor a que uma das partes pusesse fim à relação sem o consentimento da outra. Consideremos, agora, o meu emprego. O que o trabalhador quer dizer, quando se opõe a que o fura-greve tome seu emprego. O trabalhador argumenta como se possuísse o emprego. Em outras palavras, está presumindo que a prestação do serviço, após um certo período de tempo, obriga o empregador em relação ao empregado, de forma tão estrita como se eles tivessem feito um contrato nesse sentido. Mas, na verdade, o empregador jamais assumiu, contratualmente, tal obrigação. Imaginemos como reagiriam os trabalhadores, se o princípio no qual se baseia seu sentimento de aversão aos fura-greves fosse adotado pelo empregador. Como se sentiriam, se os empregadores presumissem o direito de proibir trabalhadores antigos de deixarem o emprego, e se um deles acusasse de dissensão outro empregador que ousasse empregar seu trabalhador? A situação, ainda assim, seria inteiramente simétrica. Evidentemente, haverá algo de errado com um argumento que afirme que, uma vez que as pessoas concordem, voluntariamente, em realizar um comércio, a partir daí fiquem obrigadas a continuar com esse comércio. Através de que artifício da lógica uma relação voluntária convertida numa relação estritamente involuntária? Empregar um indivíduo não implica direitos de um senhor de escravos sobre essa pessoa, e tampouco ter trabalhado para um empregador dá a alguém o direito a um emprego. Devia ser evidente que o trabalhador nunca possui o emprego, que o emprego não é seu. O fura-greve, portanto, não é culpado de qualquer irregularidade, quando pega o emprego que o trabalhador tinha antes. A questão da violência entre trabalhadores e fura-greves é uma questão à parte. Dar início à violência é condenável, e, quando os fura-greves dão início à violência, eles merecem nossa censura. Mas dar início à violência não é a característica que os define. Quando dela participam, fazem-no como indivíduos, e não como fura-greves enquanto fura-greves. Os leiteiros, afinal de contas, às vezes ficam furiosos e cometem agressão contra não-agressores. Ninguém tomaria isso como prova de que a entrega de leite é uma atividade intrinsecamente maligna. Da mesma forma, o uso de violência ilegítima da parte dos fura-greves não torna ilegítima a sua atividade. Nestes últimos tempos, a opinião confusa e inconsistente acerca dos fura-greves tem se tornado cada vez mais evidente. Os liberais, tradicionalmente os mais veementes em denunciar fura-greves, ultimamente têm dado sinais de que estão confusos quanto a essa questão. Têm chegado à conclusão de que, em praticamente todos os casos, os fura-greves são mais pobres do que os trabalhadores que procuram substituir. E os liberais quase sempre têm defendido o trabalhador pobre. E, também, tem sido levantado o fantasma do racismo. Em muitos casos, os fura-greves negros têm sido colocados contra os trabalhadores brancos, não sindicalizados, trabalhadores mexicanos, contra trabalhadores mexicano-americanos, trabalhadores japoneses, contra trabalhadores americanos mais bem pagos. O conflito com o Conselho Descentralizado de Educação da Escola Ocean e o Brownsville, no Brooklyn, em Nova York, é um caso de grande destaque. Seguindo o sistema de administração descentralizada, Rod McCoy, o administrador negro do conselho escolar, demitiu vários professores brancos contra os quais fora alegado racismo dirigido a seus jovens alunos negros. Em resposta,
A Federação dos Sindicatos dos Professores decretou greve geral do sistema educacional da cidade de Nova York, incluindo o Ocean e o Brownsville. Para o Distrito Escolar Negro do Ocean e o Brownsville continuar em atividade, o administrador da unidade, McCoy, teria de encontrar substitutos para os professores brancos grevistas. Ele encontrou, e, naturalmente, eram fura-greves. Daí o dilema enfrentado pelos liberais. Por um lado, eram resolutamente contra os fura-greves, mas, por outro, resolutamente contra o racismo da Federação dos Professores. Evidentemente, havia mais emoção do que esclarecimento em seus posicionamentos. Os fura-greves, obviamente, têm sido difamados injustamente. A relação de emprego não dá ao empregado qualquer privilégio de exclusividade perante trabalhadores que desejem concorrer ao mesmo emprego. A atividade do fura-greve e a livre concorrência são duas faces da mesma moeda. O campeão de produção. A cena de centenas de filmes em que o tema trabalho é abordado nos é familiar. O jovem e ávido operário chega à fábrica para trabalhar, seu primeiro emprego, determinado a ser um operário produtivo. No seu entusiasmo, contente, produz mais do que os outros operários que estão na fábrica há muitos anos e que estão cansados, encurvados e artríticos. Ele é um campeão de produção. Não sem motivo, brota uma certa antipatia entre nosso jovem e ávido operário e seus colegas mais velhos. Afinal de contas, eles estão entregues à indolência, contrastando com a exuberância juvenil do novato. Seus níveis de produção parecem ainda mais magros. À medida em que o jovem operário continua com sua produção acelerada, fica cada vez mais alienado dos outros operários e torna-se altivo. Os trabalhadores mais antigos tentam tratá-lo com compaixão, mas, uma vez que ele continua resistente, o submetem a um tratamento de silêncio e ao purgatório que um operário pode experimentar. Na continuação do filme, ocorre um momento de clímax, em que o jovem campeão de produção volta à razão. Isso pode acontecer de várias maneiras, todas dramáticas. Talvez veja uma mulher velha e doente, ex-operária da fábrica, ou um operário que tenha sofrido um acidente na fábrica. Se o filme em questão é de vanguarda, a conversão pode ser simbolizada com os préstimos de um gato, que solta miados lamentosos ao redor de uma lata de lixo emburcada. Qualquer que seja o método, o jovem finalmente se dá conta de seus erros. E então, na dramática cena final, que geralmente termina com todos os operários, inclusive o campeão, regenerado, caminhando de braços dados, um filósofo operário, velho e bondoso, vem ao meio do palco. Dá ao jovem operário um curso de 5 minutos sobre a história do trabalho, desde os tempos da Roma antiga até os dias atuais, mostrando a constante perfídia dos patrões e provando que, sem sombra de dúvida, a única esperança para os trabalhadores está na solidariedade. Sempre houve, explica ele, uma luta de classes, entre os trabalhadores e os capitalistas, na qual os trabalhadores continuamente lutam por salários e condições de trabalho decentes. Os patrões são pintados como sempre tentando pagar aos trabalhadores menos do que estes merecem, exigindo deles tudo o que possam, até caírem de exaustão. Qualquer operário que coopere com os patrões em seus incessantes, impiedosos e desumanos esforços para apressar os operários e forçá-los a aumentarem seus níveis de produtividade, é um inimigo da classe operária. Com esse ponto de vista resumido pelo filósofo operário, termina o filme. Esta visão da economia do trabalho contém um emaranhado de falácias em que cada parte une-se de forma complexa a outras partes. Porém, há uma falácia principal. A falácia principal é a presunção de que existe apenas uma quantidade X de trabalho no mundo a ser feito, às vezes chamada de falácia do bolo do trabalho. Esta visão econômica sustenta que as pessoas do mundo só têm uma parcela limitada de trabalho que lhes cabe. Se passarem dessa quantidade, não haverá mais trabalho a ser feito, e, consequentemente, não haverá mais empregos para os trabalhadores. Para aqueles que sustentam esse ponto de vista, limitar a produtividade dos operários jovens e ávidos é de suprema importância, pois se todos os operários trabalharem além da conta,
estragarão tudo para todo mundo. Ao se avançarem na quantidade limitada de trabalho que existe, eles deixam trabalho de menos para todos os outros. É como se a quantidade de trabalho que pode ser feita lembrasse um bolo de tamanho fixo. Se algumas pessoas comerem mais do que a fatia que lhes cabe, todos os outros terão de comer menos de uma fatia. Se essa visão econômica do mundo estivesse correta, até haveria uma justificativa para a teoria esposada pelo filósofo do trabalho no filme. Poderia justificar a insistência para que o operário mais jovem e mais ativo não tirasse do bolo mais do que sua fatia. No entanto, a adoção dessa teoria tem demonstrado ser ineficiente e ineconômica, com resultados trágicos. Esse falso argumento baseia-se no pressuposto de que os desejos das pessoas, conforto, lazer, realizações intelectuais e estéticas, têm um limite bem definido, que pode ser alcançado numa quantidade finita de tempo, e que, uma vez alcançado, a produção deve cessar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Admitir que os desejos do homem podem ser pleno e definitivamente satisfeitos é admitir que chegamos a um ponto em que a perfeição humana, material, intelectual e estética, foi atingida. Paraíso, talvez. Se isso pudesse, de alguma forma, ser alcançado, então certamente não haveria o problema do desemprego, pois quem iria precisar de um emprego? A quantidade de trabalho a ser feito é tão grande quanto o número de desejos não satisfeitos. Uma vez que os desejos do homem são, para todos os fins práticos, ilimitados, a quantia de trabalho a ser feito também é ilimitada. Portanto, não importa quanto trabalho o jovem ávido realize, possivelmente ele não poderá exaurir a quantidade de trabalho por fazer ou mesmo fazer um rombo considerável nela. Se o operário ávido não tira trabalho dos outros já que há uma quantidade ilimitada de trabalho a ser feito, que efeito tem o que ele faz? O efeito de trabalhar mais e com mais eficiência é aumentar a produção. Com sua energia e eficiência, ele aumenta o tamanho do bolo. O bolo que, então, tem de ser dividido entre todos os que tomaram parte em sua produção. O campeão de produção também deveria ser considerado sob outro ponto positivo. Consideremos o apuro de uma família que tenha naufragado numa ilha tropical. Quando a família Robinson buscou refúgio numa ilha, tudo o que possuíam era o que tinham salvado do navio. Os parcos bens de capital, mas sua própria habilidade de trabalharem, foi o que determinou sobreviverem ou não. Se desconsideramos todas as superficialidades novelescas, a situação econômica em que se viu família Robinson era de se confrontarem com uma lista infindável de desejos, enquanto que os meios à sua disposição para satisfazerem esses desejos eram extremamente limitados. Supondo que todos os membros da família trabalhassem com os recursos materiais disponíveis, acharíamos que eles poderiam satisfazer só alguns de seus desejos. Em sua situação, qual seria o efeito de extrapolar a produção? Suponhamos que um dos filhos de repente se tornasse um campeão de produção capaz de produzir por dia o dobro do que produziam os outros membros da família. Esse peste seria a ruína da família, tirando o trabalho dos outros membros da família, e estragaria a mini-sociedade que criaram. E óbvio que o campeão de produção da família Robinson não iria causar a ruína da família. Ao contrário, ele seria visto como o herói que era, já que não haveria perigo algum de que sua maior produtividade fizesse com que faltasse trabalho para a família. Vimos que, por razões práticas e filosóficas, as vontades e desejos da família eram ilimitados. Dificilmente ela teria problemas desse tipo, mesmo que vários de seus membros trabalhassem dobrado. Se o campeão de produção da família pudesse produzir 10 peças a mais de vestuário, poderia tornar-se possível, para os outros membros da família, serem dispensados de suas tarefas de manufatura de roupas. Novas tarefas seriam atribuídas a eles. Haveria um sorteio, no qual seria decidido que tarefas assumiriam. Mas, evidentemente, o resultado final seria maior satisfação para a família. Numa economia moderna e complexa, os resultados seriam idênticos, embora o processo fosse mais complexo. O sorteio, por exemplo, poderia levar algum tempo. Persiste, porém, a questão de que, por causa do campeão de produção, a sociedade,
no todo, se encaminharia para uma situação de satisfação e prosperidade cada vez maiores. Outro aspecto da superprodução é a criação de novos itens. Thomas Edison, Isaac Newton, Wolfgang Mozart, J.S. Bach, Henry Ford, Jonas Salk, Albert Einstein e muitos outros foram os campeões de produção de seu tempo, não em quantidade, mas em qualidade. Cada um deles extrapolou o que era considerado pela sociedade um índice e um tipo de produtividade normais. E, mesmo assim, cada um desses campeões de produção deu à nossa civilização contribuições incalculáveis. Essa superprodução, além de ser compreendida do ponto de vista da quantidade e da inovação, também deveria ser considerada em termos das novas vidas que torna possíveis sobre a Terra. A quantidade de vida humana que a Terra pode comportar está relacionada ao nível de produtividade que os seres humanos atingem. Se houvesse menos campeões de produção, o número de vidas que a Terra poderia comportar ficaria grandemente limitado. Se, no entanto, o número de campeões de produção aumentasse significativamente em cada campo de ação, a Terra teria condições, então, de comportar uma população em constante expansão. A conclusão, portanto, é de que os campeões de produção não só são responsáveis por satisfazer mais do que um baixo e menos eficiente índice de produção referente a nossos desejos, mas também pela preservação das próprias vidas de todos aqueles que teriam de morrer, não fosse os campeões de produção ampliarem os horizontes das satisfações humanas. Eles fornecem os meios com os quais a crescente taxa de natalidade global pode ser comportada. O empregador de mão de obra infantil. No alto da lista dos inimigos da sociedade, sempre podemos encontrar o empregador de crianças, cruel, sem coração, explorador, astuto e maligno. Na mente do público, o trabalho infantil quase equivale ao trabalho escravo, e o empregador de crianças não é melhor do que o senhor de escravos. É importante corrigirmos essa opinião. O simples sentimento de justiça atribuído à opinião da maioria sobre essa questão é completamente falacioso. O arquétipo do empregador de mão de obra infantil é tão gentil, benevolente e imbuído de humanidade quanto qualquer outro. Além do mais, o trabalho infantil é uma instituição honrosa, com uma longa e gloriosa história de boas obras. E os vilões da história não são os empregadores, mas sim os que proíbem o livre comércio do trabalho infantil. Esses que fazem um bem são responsáveis pela indizível situação de miséria a qual são levadas aquelas crianças que, em face da proibição, caem no desemprego. Embora o dano fosse maior no passado, quando o grande índice de pobreza tornava amplamente necessário o trabalho infantil, hoje ainda há pessoas terrivelmente necessitadas. As proibições atuais ao trabalho da criança são, portanto, uma interferência irresponsável em suas vidas. O primeiro argumento de defesa é que o empregador de mão de obra infantil não força quem quer que seja ao emprego. Todos e quaisquer contratos de trabalho são completamente voluntários. Como tal, a não ser que fossem considerados mutuamente benéficos, não seriam feitos. Mas em que sentido pode ser completamente voluntário um contrato de trabalho com uma criança? Não depende, a completa voluntariedade, de um discernimento de que a criança não é capaz. Para respondermos esta pergunta, devemos considerar uma definição adequada do que é uma criança. Essa é uma questão antiga, que nunca foi resolvida por completo. Não obstante, devemos considerar várias idades que têm sido sugeridas como as que separam a criança do adulto, analisá-las e então oferecer uma alternativa. Entre as idades correspondentes ao ponto de intersecção entre a infância e a idade adulta, propostas há mais tempo, estão as sugeridas pelas inúmeras religiões existentes. A idade para a confirmação numa religião, que em geral ocorre lá pelos 13 anos ou até antes, é a que muitas religiões definem como a entrada na vida adulta. Mas a pessoa, criança, com, por exemplo, 13 anos, também é, exceto em casos raros, imatura ainda, relativamente indefesa, até aquele momento sem a capacidade de tomar conta de si própria. Assim,
Devemos rejeitar esse critério. A próxima candidata à idade adulta são os 18 anos, geralmente escolhida por ser a idade em que o rapaz torna-se elegível para o serviço militar. Esta idade também apresenta vários problemas com relação à sua definição como a idade adulta. Podemos começar por questionar se lutar ou não em guerras é um ato adulto. De maneira geral, ir para a guerra é virtualmente o oposto do comportamento em geral indicativo de idade adulta. E, também, meramente obedecer a ordens, o propósito maior do soldado convocado, não pode ser considerado o paradigma da idade adulta. Além disso, há o problema de que o serviço militar, uma instituição involuntária, se é que se pode chamá-la de instituição, funciona essencialmente à base de receber ordens consecutivamente. Se pelo menos a decisão original de obedecer a ordens fosse tomada voluntariamente, como a de entrar para uma orquestra e, a partir daí, obedecer às ordens musicais do maestro, poderia haver algum comportamento adulto envolvido no serviço militar. No entanto, com base em que o serviço militar é involuntário, originalmente, nem isso se pode dizer dos 18 anos, por ser a idade de servir. Outro problema com a definição dos 18 anos como o início da idade adulta é que a razão inicial do nosso exame era o medo de que uma simples criança fosse incapaz de fazer contratos voluntários por si própria. Como, então, podemos tomar essa idade como base para uma instituição patentemente involuntária, como o serviço militar? Talvez a última candidata à idade adulta seja a dos 21 anos, a idade de votar. Mas mesmo esta está sujeita a duras críticas. Primeiro, há o problema de que várias, se não muitas, pessoas de 10 anos de idade têm uma compreensão maior dos fatores políticos, sociais, históricos, psicológicos e econômicos, que se presume serem os fatores que nos habilitam a votar com critério, do que muitas pessoas com mais de 21 anos. Temos de pensar, então, que, se isso fosse verdade, o fato seria reconhecido na forma de um movimento para estender o direito de votar a todas as pessoas brilhantes com 10 anos de idade, ou, antes, a todas as crianças brilhantes, de todas as idades. Mas isso derrubaria a meta original de se permitir que somente adultos votem. Através desse raciocínio em círculo, podemos ver que a idade de 21 anos é um marco apenas arbitrário. Da mesma forma, podemos ver que todas as outras definições arbitrárias de idade adulta não têm mérito. O que é necessário não é um limite de idade arbitrário, independentemente de capacidade, temperamento e comportamento, mas, antes, critérios que possam levar em conta todas essas qualidades. Além do mais, os critérios deveriam ser consistentes com o princípio liberal de autopropriedade, o domicílio. O que se quer é a aplicação do princípio de domicílio, que estabelece a autopropriedade e a propriedade dos bens, mas aplicada, agora, ao desconcertante problema de quando uma criança se torna um adulto. Uma teoria nesse sentido foi colocada pelo professor Murray Rothbard. Segundo ele, uma criança se torna um adulto, não ao atingir determinada idade limite arbitrária, e sim quando faz alguma coisa para estabelecer sua propriedade e controle sobre sua própria pessoa, a saber, quando sai de casa e torna-se capaz de sustentar a si própria. Este critério e somente ele está livre de quaisquer objeções a limites de idade arbitrários. Além do mais, não só ele é consistente com a teoria liberal do domicílio, como também a aplicação desta. Pois, ao sair de casa e tornar-se seu próprio meio de sustento, a ex-criança torna-se um iniciante, como o da teoria do domicílio, e deve essa sua condição às suas próprias ações. A teoria tem várias implicações. Se a única forma de uma criança se tornar um adulto é tomando a si própria essa condição de adulto e estabelecendo-a com e através da sua própria força de vontade, então os pais não têm qualquer direito de interferir nessa escolha. Os pais não podem, assim, proibir a criança de sair do domicílio paterno. Eles têm outros direitos e obrigações em relação à criança, contanto que a criança permaneça na casa dos pais. Isso contribui para a validade da ordem paterna ou materna de sempre. Enquanto você viver nesta casa, vai fazer as coisas do meu jeito, mas é coisa que os pais não podem fazer.
é proibir que a criança vá embora. Fazê-lo seria violar os aspectos volitivos da criança se transformar em adulto. Deve-se observar que essa teoria da passagem da infância para a idade adulta é única consistente com o problema da deficiência mental. De acordo com as teorias específicas arbitrárias da idade adulta, um incompetente mental de 50 anos deve ser considerado adulto, ainda que manifestamente não seja. Essas teorias, então, surgem com exceções aqui mais arbitrárias, para se adequarem ao caso. Mas o incompetente mental não é um embaraço à teoria de domicílio. Uma vez que não assumiu a propriedade e maioridade de por si próprio, o incompetente mental, tenha a idade que tiver, simplesmente não é um adulto. A implicação mais importante da teoria de domicílio em relação à maioridade é claro, a relativa à proibição do chamado trabalho da criança, em que criança é definida como alguém com menos de um certo número arbitrário de anos de idade. Pois essa proibição do chamado trabalho infantil, como no caso da interferência dos pais na decisão da criança de abandonar o lar, efetivamente, elimina a possibilidade de ela tornar-se adulta voluntariamente. Se uma pessoa de tenra idade é efetivamente proibida de trabalhar, é-lhe tirada a opção de sair de casa e sustentar a si própria. Ela fica, assim, excluída de comandar sua própria idade adulta e é obrigada a esperar até atingir o arbitrário número de anos que define a idade adulta. Entretanto, a teoria de domicílio em relação à idade adulta não exige que os empregadores empreguem pessoas que estejam tentando estabelecer sua idade adulta. É verdade, é claro, que, a não ser que algum empregador dê emprego a uma pessoa dessas, ela vai ter dificuldade de se tornar um adulto, como no caso de seus pais impedirem a sua saída de casa ou se o governo o proibisse. Mas a diferença fundamental é que a natureza voluntária da passagem da infância para a idade adulta não será prejudicada pela recusa dos empregadores de darem emprego a pessoas muito jovens. Isso porque a voluntariedade requer ação voluntária de ambas as partes de um acordo. Tanto o empregador quanto o empregado têm de estar de acordo. Em qualquer caso, uma vez que não há obrigações positivas, exceto se o indivíduo as assumir através de contrato, e o empregador não tiver feito qualquer empenho em contratar o mais jovem, não há obrigação moral da parte do empregador. Os empregadores, é claro, empregam pessoas jovens, quando sentem que isso lhes é vantajoso, como sempre o fizeram quando não era proibido por lei, acabar com as proibições ao trabalho infantil. Considerando a sua transição pacífica e voluntária para a idade adulta não é somente importante, isso também é de suprema importância para o pequeno mas crescente movimento de liberação da criança. A proibição às oportunidades de emprego terão de acabar, se as crianças forem realmente liberadas de permanecer na casa e domicílio dos pais. De que vale o direito de deixar o domicílio paterno e procurar ganhar a vida fora? Se uma pessoa mais jovem é proibida de sustentar a si própria, o direito de qualquer criança de dispensar os pais, caso se tornem muito onerosos, fica completamente comprometido pelas leis contra o trabalho infantil. Pode um contrato de trabalho com uma mera criança ser verdadeiramente voluntário, dada sua tenra idade, falta de experiência, etc. A resposta é sim. Uma pessoa, qualquer pessoa, que tenha tido a capacidade de sair de casa e tentar ganhar a vida por si própria está madura o suficiente para fazer, voluntariamente, um contrato, dado que já não é mais uma criança. A resposta contrária, como vimos, efetivamente barraria as pessoas jovens de lançarem-se, por si próprias, à conquista da maioridade e se tornarem adultos através do domicílio. Sua única alternativa seria esperar até que tivessem atingido qualquer que fosse o número arbitrário de anos de idade que a sociedade, em sua infinita sabedoria, determinasse serem os necessários para se entrar na idade adulta. Há outras objeções, porém, a legalização do trabalho infantil, será alegado que os empregadores tirarão vantagem dos jovens sem recursos, mesmo que adultos em virtude de autodomicílio, que o empregador vai se aproveitar do apuro em que o jovem possa estar. Mas seria muito mais prejudicial, se sua única fonte de sustento, embora não ideal, fosse considerada ilegal e, portanto, eliminada. Apesar do fato de o empregador poder ser cruel,
o trabalho ser servil, e o salário baixo, seria muito mais prejudicial proibir-lhe a oportunidade. Se houver outras alternativas, mais favoráveis, a pessoa muito jovem irá valer-se delas, mesmo que a lei permita a opção de aceitar ou rejeitar o emprego insatisfatório. Se não houver outras oportunidades, a lei que proíbe o trabalho infantil estará tirando desta sua única oportunidade, mesmo que insatisfatória. Numa sociedade de livre mercado, o empregador não terá condições de tirar vantagem da miséria do trabalhador jovem. Se entende-se por tirar vantagem que ele não terá condições de pagar ao jovem menos do que a sua produção marginal. Como vimos no capítulo sobre o empregador porco capitalista, há forças poderosas, num mercado livre, que tenderão a forçar o aumento de todos os salários até o nível de produtividade do trabalhador em questão. Por mais sem recursos e desamparado que seja o jovem que busca o emprego, isso não é culpa do empregador potencial. Mesmo que a falta de recursos e falta de poder de barganha do trabalhador fossem extremas e mesmo que o empregador estivesse em posição de tirar vantagem disso que, como vimos, não é o caso, isso ainda não seria culpa do empregador. Se existisse alguma culpa, a situação infeliz deveria ser atribuída à condição da ex-criança. Surge a questão de até que ponto os pais são obrigados a sustentar a criança. Como um princípio geral, os pais não têm quaisquer obrigações positivas em relação à criança. O argumento contrário, de que os pais possuem algumas obrigações positivas em relação à criança, baseado na suposta natureza contratual ou decisão voluntária dos pais de terem um filho, pode ser facilmente derrubado. Consideremos o seguinte: 1. Todas as crianças são iguais em termos dos direitos a elas devidos por seus pais, independentemente da forma em que tenham sido concebidas. 2. Especificamente, a criança fruto de estupro tem tantas obrigações que lhes são devidas pela mãe quanto qualquer outra criança. Presumindo-se que o pai, o estuprador, tenha desaparecido, independentemente de como encaramos o estupro, a criança fruto do estupro é inteiramente inocente deste ou de qualquer outro crime. 3. A natureza voluntária de conceber e criar uma criança não se aplica no caso de estupro. 4. Portanto, o argumento de que os pais devem algumas obrigações à criança que surge fora da natureza voluntária da concepção ou fora de um contrato implícito, não pode se aplicar ao caso de estupro. Isto é, no caso de estupro, pelo menos, a mãe não tem obrigação positiva em relação à criança, pois não consentiu que esta fosse concebida. 5. Todas as crianças, sendo igualmente inocentes de qualquer crime, embora qualquer teoria em contrário, como a do pecado original, têm iguais direitos que lhes são devidos pelos seus pais. Uma vez que todos esses direitos fluem da natureza, supostamente, voluntária da concepção, e a criança nascida de um estupro falta, manifestamente, esse aspecto voluntário, elas, pelo menos, não possuem quaisquer direitos que lhes sejam devidos pelas suas mães. Mas os seus direitos são iguais aos de todas as outras crianças. Portanto, nenhuma criança, quem quer que seja, tem quaisquer obrigações positivas que lhes sejam devidas pelos seus pais. Nem fica imediata ou intuitivamente óbvio que haja quaisquer outras bases para estabelecer quaisquer obrigações dos pais em relação à criança. Dado, então, que nada, exceto o acordo voluntário da parte dos pais, poderia estabelecer obrigações em relação à criança, e que este argumento é falho, fica óbvio que não há quaisquer obrigações que pesem sobre os pais em relação aos seus filhos. Nenhuma obrigação positiva significa que os pais não têm mais obrigação de alimentar, vestir e dar casa aos seus próprios filhos do que possuem para com quaisquer outros adultos que com eles não tenham qualquer parentesco, quer por laços de sangue ou outro parentesco. Isso não sugere, porém, que os pais possam matar a criança. Assim como os pais não têm o direito de matar os filhos de outros pais, também não têm o direito de matar os filhos que possuem ou, melhor, as crianças a quem deram vida. Os pais, ao assumirem o papel da paternidade ou maternidade, constituem uma espécie de zeladores da criança. E mesmo se o pai ou mãe deseja abandonar esse papel que ele ou ela adotou voluntariamente ou nem chegar a assumir essa obrigação,
ele ou ela são completamente livres para fazê-lo. A mãe pode oferecer o bebê para adoção ou, na velha tradição da lei natural, deixar o bebê nas escadarias de uma igreja ou instituição de caridade especializada em cuidar de crianças. Mas os pais não podem esconder o bebê num canto escuro da casa sem alimento ou recusarem-se a dá-lo em adoção, deixando que morra. Isso equivaleria a assassinato, crime que deve ser sempre condenado com rigor. Pais que mantenham a criança escondida e morrendo de fome, de forma a não cometer contra ela o assassinato violento, terão renunciado à sua zeladoria ou ao relacionamento paternal e maternal que os outros poderiam estar querendo assumir. Talvez o papel de pais que tomam conta possa ser esclarecido ao se entrar na hierarquia do domicílio. A criança cai no domínio entre o de um adulto e o de um animal. Se um adulto ajuda o outro, ele não pode, apenas por aquela ajuda, tornar-se dono da outra pessoa. Se um adulto domestica um animal e, através dos seus próprios esforços, coloca o animal em uso produtivo para a humanidade, ele pode, por isso, tornar-se o seu proprietário. A criança, um caso intermediário, pode ser possuída através da domesticação, mas apenas como sendo cuidada, até que esteja pronta para assumir a propriedade sobre sua própria pessoa, ou seja, assumir a idade adulta por tornar-se independente de seus pais. Os pais podem exercer o controle sobre a criança e educá-la apenas enquanto continuarem com seus esforços de domesticação, com um animal ou com a terra. Uma vez que sejam domesticados ou controlados, o dono não precisa continuar a fazê-lo a fim de possuir o animal ou a terra. Ele pode, por exemplo, ser um dono de terras ou de animais ausentes, se ele descontinuar suas ações de domesticação com a criança, ou tem de oferecê-la para adoção, se ela é nova demais para se separar dele, ou tem de permitir que ela vá embora cuidar de sua própria vida, se quiser e for capaz disso. Se os pais criarem a criança com assistência e ajuda apenas suficientes para caracterizarem uma continuidade do domicílio e não mais do que isso, e se a criança tiver uma vida de relativa privação, isso não poderá ser lançado ao rosto do potencial empregador. Proibir um empregador de empregar um jovenzinho desses de forma nenhuma vai melhorar sua sorte, só pode piorá-la. Certo, há pais que tomam decisões insensatas com relação aos filhos, insensatas do ponto de vista dos que observam de fora. Disso não sucede que o bem-estar das crianças será maior se colocado nas mãos da máquina do Estado. Também o Estado toma decisões insensatas e até insanas com relação às crianças, e é muito mais fácil para uma criança abandonar os seus pais do que abandonar o seu governo, e controla todos nós. Temos de concluir, então, que todos os contratos concernentes a pessoas muito jovens são válidos enquanto voluntários, e eles podem ser voluntários, mesmo que o jovem seja um adulto, qualquer que seja sua idade, que tenha obtido sua maioridade e, portanto, esteja capacitado a assumir compromissos contratuais, ou mesmo que ainda seja uma criança e capaz de trabalhar voluntariamente através da intermediação do consentimento dos pais.